sentence is grammatically correct. Olá! Já retornamos aqui para o nosso último dia do Desafio Despertar da Consciência. Aguardando o pessoal aí entrar para a gente falar sobre esse tema que é uma delícia, esse tema que tá na gente, que tem um poder muito especial na nossa vida. Oi, oi, bem-vinda ao último dia de desafio. Estamos aguardando o pessoal entrar aí pra gente continuar. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Oi, oi, gente. Só aguardando o pessoal entrar aí. Por enquanto vou fixar o tema aqui da nossa live de hoje. Poder da espiritualidade. Vem, cara, se declara. O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vamos encaminhando, vamos chamando os amigos aí. Clica no aviãozinho. Encaminhe para os seus contatos para que a gente possa seguir nessa live super especial. Já tá chegando os amigos, aí sim, hein? Que delícia, com companhia. Então amanhã teremos um lançamento super especial de uma novidade maravilhosa. Acredito que vocês vão gostar bastante. Se vocês estão gostando do conteúdo daqui, pensa numa coisa mais densa, mais aprofundada. Só amanhã. Todas as lives desse desafio, o Desafio Despertar da Consciência, foram 7 dias de muitos conteúdos. A primeira live falamos sobre o poder da família, depois passamos para o poder da cocriação, o poder do eu, o poder do amor, o poder da prosperidade, o poder da conexão, para a gente chegar hoje no poder da espiritualidade, que está conectado com tudo, com todos. E está presente na nossa vida em cada detalhe dela. Vamos lá, deixa eu só encaminhar aqui para um amigo. Ele pediu. Pois é, Carlinha, pensa num negócio que está sendo corrido aqui. Estou resumindo o máximo para conseguir passar vários conteúdos. A gente tem que ter acesso a esses conhecimentos para a gente despertar. Como eu falei ontem, o meu despertar começou com esse contato dos conteúdos. Então a gente tem que saber que existe. Sabendo que existe, depois aquilo que a gente se conectar, que faz sentido assim no coração, a gente vai atrás e se vira. Vamos lá? Então, bora! Vamos falar aí sobre o poder da espiritualidade. Eu quero saber de vocês. O que é a espiritualidade para você? Comenta aqui. Se você já teve contato, se você já conhece sobre o assunto ou ainda é leigo, não tem problema. Conta aqui pra mim. O que é a espiritualidade na sua visão? Enquanto isso, eu vou trazendo aqui a minha visão, como eu vejo a espiritualidade, ok? Bom, então a espiritualidade para mim é você se conectar, saber que existe uma força maior. É isso aí. É você se conectar
uma conexão com o sentir. Que delícia, tudo isso. Cada particularidade, cada parte aí vai integrando. Para mim, a espiritualidade é você se conectar com a naturalidade da vida e perceber dentro dessa vida as potencialidades que estão reservadas ali. E às vezes a gente pensa na espiritualidade como algo tão distante, sendo que ela está aqui dentro, ela está na nossa natureza, no nosso ser. Falando sobre a natureza, um dos pontos que a gente vai falar hoje é sobre a natureza manifestada no ser, que é um dos tópicos da nossa live. O que é a natureza? A natureza é uma fonte de vida. A natureza, ela é viva. E dentro da natureza, o que a gente tem? Todos os elementos que são necessários para a nossa sobrevivência. E a partir da natureza, a gente percebe infinitas potencialidades dentro dela. Na natureza tem o oxigênio, na natureza tem o alimento, tem a água, tem a matéria-prima, tem todos os elementos. E também, dentro da natureza, o que a gente observa? Essa questão do ser cíclico, né? Dentro da natureza há um poder de renovação, de criação, de sempre estar em desenvolvimento. Então, na natureza, você enxerga ali as infinitas possibilidades. O oposto da materialidade. Legal também essa visão. Porque a gente tem que apurar nosso sentido para ir além da matéria. E aí, essa natureza, ela faz parte do nosso ser também. Nós somos parte dessa natureza, dessa vida. Então, se dentro da natureza que você enxerga há potencialidades divinas, dentro de você também há inúmeras potencialidades. E quando eu acesso a espiritualidade, eu retorno para essa naturalidade da minha vida e ali eu vou despertando, ali eu vou compreendendo o universo que existe dentro de mim. Só que o que acontece? Na nossa vida aí, é comum o corte da natureza, a interrupção da naturalidade. Eu não digo assim só você cortar uma árvore, você devastar a natureza, mas também devastar a gente, que também é parte dessa natureza. Como é que a gente tolhe, como é que a gente corta essa natureza? Quando nós permitimos que a gente saia dessa naturalidade da vida, daquilo que é bom pra gente. Por exemplo, a gente começa a se intoxicar. Qual que é o básico aí da intoxicação que inicia muitas vezes desde a infância, desde dos primeiros contatos? Nós viemos um ser puro, um ser que tem uma frequência ali original, e ao longo da vida a gente vai ali se sujando, vai se intoxicando. Como é que a gente se intoxica? Um dos primeiros combustíveis para a nossa sobrevivência, alimentação. Eita, que essa parte dói, né? A gente sabe o que é bom pra gente, mas a gente insiste em ter contato com aquilo que não é tão bom. E o que nos falta pra gente retornar para essa origem? Uma das coisas é a consciência. A partir da consciência você vai retornando ali para a naturalidade. Se você não tem esse discernimento, você continua naquela vida de intoxicação e nem se dá conta que está num movimento que está fugindo da sua originalidade, da sua essência, da sua pureza. E além disso, nós também temos esse tolir da natureza quando a gente permite a proliferação de crenças limitantes. Então, lá dentro, já ouviu esse papo? Já! É a Mi! E lá dentro da nossa mente nós temos a parte inconsciente e a parte consciente. Então, no inconsciente, que é a nossa maior parte da mente, que atua aí cerca de 87, 95% da sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. O que determina a tua vida? As suas escolhas. E pensa que as suas escolhas são inconscientes. Quanto mais a gente tem que andar aí nessa vida, a gente tem que se propor a trazer luz para essa consciência, para que a gente faça escolhas assertivas que estão em consonância com a nossa naturalidade. E aí, o que acontece? Quando nós permitimos que a proliferação dessas crenças se sobressaiam na nossa vida, a gente fica limitado, porque essas crenças
como o próprio nome diz, ela é limitante, essa crença limitante. Então eu não consigo ir além dessa crença, porque algo me barra, algo me segura. Então o que nós precisamos fazer para a gente ter um despertar, para a gente ter consciência da nossa potencialidade de vida, vai começar por aí. A gente despertar, a gente pensar, a gente descobrir quais são essas crenças que estão nos impedindo esse acesso à divindade da vida. Dito isso, além dessa natureza manifestada no ser, que é onde nós retornamos ali para a naturalidade, despertamos esse poder da espiritualidade que está em nós, não está fora, está em nós, está manifestado através da nossa centelha. Vamos falar sobre isso mais tarde. É comum as pessoas terem uma visão, alguns padrões, até posso chamar de crenças, sobre a espiritualidade. Sabe? Eu já ouvi falar que a espiritualidade é algo distante. É algo que... Eita, Rodrigo, vai ficar salva depois. É algo que tem um acesso muito difícil, que você não consegue ter uma acessibilidade, não consegue ter contato com essa espiritualidade. E o que acontece? A espiritualidade, ela está aqui, ela está manifestada no seu ser, que tem infinitas potencialidades. Então nós precisamos despertar esse ser, despertar os sentidos, despertar as nossas capacidades, a nossa sensibilidade, para que a gente possa acessar esse canal e ir além da matéria, ir além daquela questão física, para a gente perceber o mundo como ele realmente é. Porque ele não é essa limitação que a gente só pode ver, tocar, ouvir, sentir. Não, é algo que vai muito além, é algo que dentro do universo tem infinitas possibilidades, infinitas dimensões, infinitas comunicações, como fala, até formas de viver também. Então, a gente precisa despertar para perceber que essa espiritualidade está em nós. E quando a gente desperta para isso, nós podemos ir nos desenvolvendo. É uma trajetória, como a vida. Vai ter seus altos e baixos, você está mais conectado ou desconectado. E as consciências sobre esse mundo vai chegando de acordo com a sua capacidade. Porque é como um amigo meu, Otávio Reis, do canal 360, do Super Humano 360, ele fala sempre assim... nós temos que ter acesso a conteúdos, a consciências de acordo com aquilo que a gente dá conta. Porque senão é como você colocar uma metralhadora na mão de uma criança, ela não tem um discernimento necessário. Então não dá pra gente sair buscando tudo e todos também. A gente tem que ter um filtro, ver o que faz sentido pra gente, ter fontes confiáveis. Senão a gente vai se deparar com tudo quanto é coisa na vida e você não vai saber administrar aquilo. Porque depende da sua capacidade ali de gerenciamento, de discernimento, de administração, de consciência para lidar com aquilo. Então nós temos que ir trilhando esse caminho no nosso tempo, compreendendo que tudo vai chegando até a gente, não ter tanta essa ansiedade de saber de tudo, de todos. A gente tem que ter esse despertar, tem que buscar esses conhecimentos, mas tem que ir em algo seguro, senão você vai se perdendo na vida ali, vai saindo do seu eixo, do seu propósito, com tantas informações que vão conflitando, não externamente você com algo, mas dentro de você. Então quando começa a te tirar a paz, quando começa a te tirar do seu prumo, a sua base, você aí já percebe que é preciso retornar, é preciso se fortalecer na sua natureza, integrar as suas partes para que você possa ir se desenvolvendo, ascendendo. E aí, temos também algumas outras visões, vou pontuar aqui 3 sobre a espiritualidade. Que ela está vinculada a grandes líderes, mestres, gurus, que é uma espiritualidade que está, novamente, distante, está para seres superiores e você não consegue acessar. É algo que você tem que trilhar um caminho, assim, que às vezes, dentro de algumas abstinências, você não estaria disposto a isso. Uma coisa que a gente tem que ter ideia, assim, ter uma noção muito clara. Com relação a essa visão de se sentir inferior diante disso. É preciso primeiro você reconhecer a sua potencialidade de vida.
Você ter esse discernimento, essa capacidade de reconhecer dentro de você essa força. Senão você vai sempre delegar para o outro, e quando você delega para o outro, para ele resolver as questões da sua vida, para ele curar, para ele determinar por você, você está tirando a responsabilidade da sua vida e entregando para outra pessoa. E você nem sabe o que essa pessoa vai fazer. É uma coisa dela ali, ela que vai determinar. Então é importante a gente resgatar essa força e compreender que nós temos a capacidade de administrar isso. É claro que dentro de um desenvolvimento, principalmente espiritual, dentro de um desenvolvimento físico, vamos colocar de forma mais prática, você quer se desenvolver fisicamente, ter mais resistência. Você procura um profissional para te auxiliar, mas depende de você ir para academia, ir se desenvolver. Da mesma área, no desenvolvimento espiritual, você pode ter alguém te auxiliando, mas é uma caminhada sua, que não dá para ficar delegando para o outro, abrindo tanto para o outro, jogando para essa pessoa, para que ela desenvolva por você. Então retome isso, retome essa capacidade que está na sua essência, que está na sua base, que é desperta em você através da sua centelha, que está conectada com algo maior, com esse eu superior que se manifesta na sua vida. Sobre isso, nós temos lives aí passadas que a gente fala de forma mais detalhada, ok? E aí, outra coisa também que falam muito é com relação à espiritualidade ser algo assim extraordinário, ser algo que... Nossa, quando me falam de espiritualidade eu penso assim, meu Deus, eu vou enxergar a luz, eu vou subir na nave, eu vou ouvir, eu vou, enfim, ter comunicação com outros seres, essas coisas assim. A espiritualidade também é isso, também tem essa parte assim que deixa um vislumbre na gente, que faz assim, esse uau, também é isso. Só que ela também está na simplicidade das coisas, está na simplicidade da vida. E a espiritualidade, durante toda a sua vida, ela se comunicou com você. Esse canal, ele não é algo assim que traz tanta coisa surreal assim. Ele também traz uma simplicidade que às vezes a gente deixa passar despercebido. Por exemplo, quando você sentiu algo que era muito forte, que mesmo que você não tinha uma compreensão lógica sobre aquilo, você sentia que aquilo era verdadeiro para você. Isso já é um desenvolvimento da sua espiritualidade, você ter essa sensibilidade apurada. Ter o déjà vu, coincidência de pensamentos com outra pessoa, são coisas simples que vão sendo manifestadas para que a gente desperte para esse potencial. E aí sim, a gente vai se desenvolvendo e acessando essas coisas que estão num patamar, vamos dizer, que são questões que envolvem uma prática, um desenvolvimento. Porque assim como qualquer coisa na vida, para você se desenvolver uma habilidade, você precisa de treino, você precisa de conhecimento para que você possa ir acessando esses conteúdos aprofundados. É isso aí, Carlinha. E além disso, então, o que a espiritualidade representa? Eu vejo como um canal de evolução. Por quê? Com a espiritualidade, você tem um discernimento apurado sobre a realidade. Você enxerga as coisas, você compreende as coisas além dessa matéria, dessa coisa física, dessa limitação. Você vai fazendo correspondências, você vai vinculando com vários conhecimentos e percebendo ali o sagrado que tem na vida, porque a espiritualidade ela te orienta, ela para um caminho onde você pode se desenvolver mais, você pode estar alinhado com o seu bem-estar, com as suas potencialidades de desenvolvimento físico, mental, emocional. Então a espiritualidade ela é um caminho que nos auxilia. E aí, dentro da espiritualidade também nós podemos ampliar as nossas capacidades. Então, uma capacidade aí simples, tocar um instrumento. Para você tocar um instrumento, o que você precisa fazer? Você precisa pegar nele, você precisa ter contato com aquilo. E você precisa treinar para você se desenvolvendo, descobrindo outros acordes, outras melodias, outras notas. E cada vez mais vai ficando mais apurado. De repente, você pode se deparar com a evolução da sua espiritualidade. No início, você fica assim, meio perdido.
É igual você pegar um instrumento, você não tem muita habilidade com aquilo. Só que você com a prática, você com a constância ali nesse conhecimento, você vai aprimorando as suas habilidades. E aí, além disso, essa questão de ampliar suas capacidades, oi Laís! E aprimorar suas habilidades, você também, com a espiritualidade, você tem um aprimoramento dos sentidos. Então nós temos 5 sentidos básicos ali, né? Tato, olfato, visão, paladar e audição. É isso? Acho que eu falei 5. E às vezes, como eu falei na live de ontem, no Poder da Conexão, nós não estamos conectados nem com esses 5 sentidos. A gente nem desperta para isso, não dedica um desenvolvimento desses sentidos. E às vezes a gente quer já acessar milhões de coisas sem desenvolver o básico ali, o essencial. Então, nós precisamos estar nesse estado de presença que eu falei ontem, para acessar essa conexão, para despertar para as mensagens que o universo está chegando. Então nós precisamos, quando a gente está diante de algo, fazendo na vida, a gente tem que estar entregue, a gente tem que estar inteiro. Como você está aqui nessa live? Você está ouvindo, escutando, sentindo, tendo todos os contatos com esses sentidos, ou você está me ouvindo, escrevendo, exercendo a sua visão aqui, está comendo alguma coisa? Então você começa a disseminar, dissipar a sua energia em várias partes que você não presta atenção naquilo que realmente é importante, que pode te agregar. Então a gente precisa dedicar isso, apurar esses sentidos. Por quê? A espiritualidade, ela vai além dos 5 sentidos. Vamos falar aí mais pra frente sobre, deixa eu achar aqui, as percepções extrasensoriais. Então, e com os nossos sentidos, por que é importante a gente prestar atenção nos nossos sentidos básicos para que a gente possa ir aprimorando? Cada um tem uma função importantíssima e te preserva, te proporciona uma segurança, um bem-estar. Por exemplo, vamos dizer que você não desenvolveu o olfato na sua vida. Você nasceu sem ter esse sentido e você não conheceu o cheiro, por exemplo, de algo queimado. E aí, de repente, você se depara com um ambiente em que está queimando, está incendiando. Qual que é um dos primeiros sinais? É você sentir, né? É você desenvolver esse olfato ali de algo que está queimando. Então, se você não tem isso desperto, você pode correr um risco ali na sua vida, se você não tem essa percepção apurada. Então a gente tem que apurar os nossos sentidos, ter presença na nossa vida para que a gente possa ir além desses sentidos e perceber essas questões, esses sentidos mais extrasensoriais, ok? Vocês estão comigo, gente? O trem aqui, percebam até nessa live, na verdade em todas as lives, em tudo que você tem contato na sua vida, como está a sua atenção com isso, se te dá sono, se te dá uma vontade de não querer entrar em contato com isso. Tudo isso são sinais do universo para que você perceba em você mesmo quais são os travamentos ali. Por que eu, quando estou diante de algo da espiritualidade, sinto um incômodo? Ou então me dá um sono que eu começo a bocejar até não querer mais. Então perceba esses simples sinais que vão te auxiliando na sua caminhada para você perceber o que faz bem, o que faz mal, o que eu preciso trabalhar, para que a gente possa direcionar a nossa energia para a evolução, beleza? Então vamos lá, vamos para a parte do desenvolvimento espiritual. Não, tem a parte da centelha divina. Então, dentro da espiritualidade, como esse canal de evolução, qual é a manifestação mais concreta de que você pode acessar isso? Bom, dentro do nosso universo de infinitas possibilidades, desse todo, dessa fonte, desse eu superior, Deus, como você chama, isso aqui é uma fonte inesgotável. Vamos colocar lá em cima, que é onde a gente está acostumado a colocar, a desenhar, né? Ter como forma no pensamento. E você, quando você manifesta isso,
a partir da sua vida, você traz consigo todas essas potencialidades que estão ali no todo. Então, esse impulso que tem lá, toda essa energia, toda essa capacidade de criação, de evolução, que tem no universo holográfico, existe também em você. Então, quando você se conecta com esse poder da espiritualidade, de forma mais apurada, você começa a manifestar isso. Você começa a ter uma percepção mais apurada do que você pode criar, co-criar dentro da sua vida. Porque o que você quer já está criado. É você saber canalizar essa energia para co-criar aqui, né? Nesse 3D, na matéria, essa energia mais condensada. Tem alguns significados. Do sono, bocejo que nem doida, tem um significado. Bom, o bocejo tem uma questão também espiritual, de você estar tirando as energias que não te agregam ali. Então você é algo automático, natural do corpo. E o nosso corpo é muito inteligente. Ele traz ali o que precisa ser limpo, o que precisa ser colocado para fora. E também ele traz informação para você do que precisa ser colocado para dentro. Então, a gente tem que se conectar com essas percepções. Por exemplo, umas perguntas... Eita, vamos fugir um pouquinho do tema rapidinho, que é muito legal isso. Quando você está em dúvida do que você escolhe para sua vida, na roupa do dia a dia, no que você vai comer, no que você vai fazer, é muito interessante a gente perguntar: corpo, o que você requer? Essa é uma ferramenta do Access, se eu não me engano, que uma amiga minha, Cris Jimenez, que é do Insta, Cris Corpo e Alma, depois vocês sigam lá, que é uma pessoa maravilhosa, ela traz essas perguntas, assim, pra gente saber se escutar. Se a gente não sabe se escutar, como é que a gente quer escutar o além, extrasensorial? A gente tem que saber perceber, desenvolver os nossos sentidos. E assim a gente vai se contactando, se conectando com um corpo que é inteligentíssimo. Ele traz tudo que você precisa, ok? Voltando lá na nossa conexão com a centelha divina. Então esse eu superior, lá já existe esse tudo, exatamente tudo que você quer já existe. Então quando eu, através da espiritualidade, através desse chakra coronário, onde eu consigo ter esse acesso, consigo manifestar isso na minha realidade, eu vou me conectando cada vez mais com o quê? Com a divindade presente na minha vida. Então, o divino, a gente coloca sempre o divino lá para aquela coisa superior, para aquela coisa do externo, né? E o divino tá em nós, o divino, essa fonte de prosperidade, de abundância, de amor, de alegria, de felicidade, de luz, está em nós. Então, cada vez mais que a gente vai apurando essa espiritualidade, a gente vai percebendo as nossas potencialidades e manifestando. E aí já vamos chegar lá, para os benefícios do poder da espiritualidade. Ok, agora vamos para a parte do desenvolvimento espiritual. Então, dentro do desenvolvimento espiritual, quais são alguns indícios de que você é uma pessoa que está se desenvolvendo? É você ter essa sensibilidade de sentir o que é bom e o que é ruim para você, de sentir que algo bom está para acontecer ou sentir que algo ruim está para acontecer, mesmo que você não tenha contato racional com aquilo. Então, são questões simples de, por exemplo, você acreditar que naquela viagem não vai ser muito bacana eu realizar essa viagem porque eu tô sentindo algo que não é legal, tá desconfortável para mim. Então essa sensibilidade assim, que começa de maneira simples, vai apurando ao longo do tempo. É um dos indícios de despertar desse poder da espiritualidade. E às vezes a gente já teve isso tantas vezes na vida e passou batido, né? Então agora, veja só, é uma mensagem que o universo está trazendo para você, de falar assim: olha, presta atenção nesses detalhezinhos aqui, presta atenção na divindade que você tem conectada com o passado, com o presente, com o futuro, com o que é melhor para você, no seu caminho, no seu desenvolvimento. Outros indícios que despertam aí o desenvolvimento espiritual. É você ter esse déjà vu, essa sensação assim: nossa, acabou de acontecer isso comigo e parece que eu já presenciei isso.
O que é esse déjà vu? É uma sensação de você... na verdade, o que está por trás dessa sensação do déjà vu? É você já ter acessado o futuro, já ter presenciado, vivenciado e você trouxe para o presente. Eu sei que às vezes fica meio bugando aí um pouquinho. Oi, Ju! Mas é essa conexão. Por quê? Esse poder da espiritualidade, desse todo, desse universo, ele está conectado com todos os tempos, com todos os espaços. Então, quando a gente acessa isso, nós já temos um direcionamento até do que vai acontecer. Então, é uma projeção sua que foi lá para o futuro e depois você está projetando aqui no presente. Fala, já vivenciei isso, já vai acontecer assim, assim, assado. E realmente às vezes acontece. Então, isso é uma capacidade sua já de acessar os tempos e sair dessa limitação racional que a gente tem. De que o passado está lá atrás, o futuro está lá e o presente está aqui. Não, os três estão unidos ao mesmo tempo. Então, o que você está visualizando hoje já é passado. E o que você fez ontem, você já está projetando o seu futuro. E aí eu te pergunto, onde é que está o teu poder? O teu poder está no agora, porque o agora, ele é determinante em tudo. No seu presente, no seu passado, no futuro. Você está nos três tempos ao mesmo tempo. Então, olha só, um negócio, essa parte da física quântica, ela dá uma bugada, né, gente? Mas se tá fazendo sentido aqui, se você vai percebendo isso daí no seu dia a dia, isso é algo natural, não foge da normalidade. Você não tá louco de ter essas percepções. Isso é algo que tá no nosso ser, que tem infinitas possibilidades, que é da natureza. Então não se preocupe nesse sentido. Claro, a gente tem a diferença da loucura para essas percepções extrasensoriais, por exemplo. Mas nessas percepções extrasensoriais, nós temos que ter consciência de que nós estamos com o pé no chão, vivendo essa realidade. Já da loucura é algo que o comportamento, ele destoa muito da normalidade, daquilo que é considerado, né, um discernimento. E aí vamos lá, vamos avançar aqui nesses indícios do desenvolvimento espiritual. Você ter zumbidos no ouvido. Eu tenho que anotar algo aqui, senão eu vou esquecer de falar, gente. Até pro pessoal lá do grupo do WhatsApp, que eu mandei as cartinhas do dia. E aí eu falei, gente, essas cartas do dia, que é a carta da semana, tá conectada total com essa live aqui do poder da espiritualidade. E aí, vamos lá. Outros indícios do despertar, né, do desenvolvimento espiritual. Você tem uns zumbidos no ouvido, visualização de luzes, cores, até umas questões assim mais de que não se materializa muito, essa fumacinha, uma coisa assim que você vê meio de energia. E também a questão dos sonhos lúcidos. Então os sonhos também são questões que revelam o nosso poder da espiritualidade, esse desenvolvimento. Porque no sonho nós acessamos as outras dimensões. É onde nós temos as nossas experiências, mesmo dormindo nós temos as experiências. E aí às vezes você acorda e fala assim, cara, parece que aquilo foi real. E por vezes pode ser. Então o que difere o sonho de uma realidade, de uma saída do extrafísico, por exemplo? O sonho é algo que ele foge do comum, da realidade. Tipo assim, um cachorro voando. Você numa banheira com uma metralhadora, uma coisa assim que nada a ver. Você tocando violão em cima da árvore, uma coisa assim que foge. Já na percepção, na saída do extrafísico, onde você tem contato com as outras realidades, é algo mais palpável, onde você tem uma conversa com uma pessoa, você tem às vezes um estudo. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, beleza? E o que eu indico para você que quer se desenvolver nessa área, quer trazer essa conexão para sua vida, esse despertar para essas outras realidades, para esses outros sentidos, é você ter sempre um caderninho de anotações que você faz as suas percepções. Porque você vai estimulando a sua parte cognitiva, o seu intelecto,
E também a sua parte sensorial, para perceber quais são as experiências que estão chegando até você, para você perceber o seu desenvolvimento. E quanto mais você ir anotando, mais você vai percebendo e fazendo as conexões sistêmicas ali que existem. Dessa forma você vai percebendo já, você vai despertando para uma realidade que vai estar toda conectada. Não vai ser mais coisas soltas, você já vai percebendo por que aconteceu isso com você, por que não aconteceu aquilo que você queria. Então com isso já vai ajudando muito, ok? E os benefícios? Alguns benefícios de você despertar espiritualmente. Você tem uma compreensão de quem você é, das suas potencialidades. Você começa a sair além daquela concepção que você tem, por exemplo, quando me perguntam quem é Mariana? Quem é você, Mariana? Eu sou filha de Antônio José dos Santos, Maria de Fátima dos Anjos Santos, sou advogada, sou consteladora e é isso. Às vezes as pessoas se limitam a isso, a sua origem, ou às vezes nem fala a sua origem, fala a sua profissão e limita, sabe? E nós somos seres de infinitas capacidades. E quando eu trago essa limitação no meu ser, eu travo o meu desenvolvimento. Eu também sou muito mais coisas, gente. Eu também sou maquiadora. Se vocês não sabiam, eu também sou maquiadora. Já fui vendedora, já fui empresária, um monte de coisa. E eu continuo desenvolvendo cada vez mais, despertando as minhas capacidades, tanto físicas quanto nesse sentido assim de profissões, de habilidades, quanto também as minhas capacidades extrasensoriais, de eu perceber uma realidade cada vez mais ampla, de sair dessa esfera de só aqui, o agora, o presente, o físico é o real. Não, eu vou ampliando isso e isso vai passando para diversas áreas da minha vida. Vai ampliando para a minha saúde, para eu percebendo cada vez mais o que a minha saúde requer. Amplia para o meu trabalho, o quanto o meu trabalho pode avançar quando eu desenvolvo espiritualmente, independente de qual trabalho eu exerço. Na advocacia, o meu desenvolvimento espiritual me auxilia também ali. Só para vocês terem noção, pode bugar um pouquinho, mas vou trazer. Dentro das constelações familiares, a gente faz o atendimento aqui presencial, em grupo, individual. E com o meu desenvolvimento espiritual, eu também comecei a fazer constelações dormindo. Talvez bugue um pouquinho mais. Eu me encontro com a pessoa, essa pessoa me solicita a constelação, a gente faz a constelação, descobre o que está por trás desses travamentos, desses bloqueios, desses problemas da vida dela. E aí a gente vai constelando normalmente, normalmente assim, tem sentidos mais aguçados, de você visualizar as luzes, na outra esfera, na outra dimensão eu tenho uma percepção mais aguçada. Então eu consigo trazer ali uma facilitação para essa pessoa que está me solicitando uma ajuda. E aí o que acontece, que já aconteceu assim comigo, como às vezes as pessoas não estão na mesma frequência de desenvolvimento, elas não se recordam da constelação. Então, quando eu acordo, eu trago para a pessoa, falo, olha, aconteceu isso, e eu senti de você isso, e o caminho que eu enxerguei seria isso, e vou trazendo. E ali a pessoa vai se conectando com algo muito maior, com algo que vai além da nossa sensibilidade do físico, a gente vai se conectando com a alma, com uma verdade. E é tão lindo porque as pessoas falam, nossa, eu tô sentindo exatamente isso, Mari, que bom que você me auxiliou nisso. Eu não sabia pedir ajuda pra você, eu não sabia pedir ajuda pra outra pessoa. Então, em outra dimensão, a gente vai se conectando e podendo auxiliar também. E a gente entra em um dos benefícios da espiritualidade, que é você não só se abastecer, você se preencher, se desenvolver, mas também poder auxiliar o outro na caminhada dele para que ele possa trazer uma caminhada mais leve, mais próspera, mais abundante, mais desperta para essa realidade que é de infinitas possibilidades. É muito lindo, né? E além disso, você vai tendo uma compreensão também do seu semelhante de uma forma mais profunda. Porque você vai percebendo ao longo da sua caminhada
que você tem as suas limitações, que você vai transcendendo, né? E você vai compreendendo que o outro também tem as limitações dele. Então você começa a enxergar essa pessoa de uma outra forma. Você começa a respeitar as escolhas dela, compreender que aquilo faz parte do destino dela. E também você vai desenvolvendo o que? Uma empatia, de saber que o tempo dessa pessoa, a consciência dessa pessoa determinou esses atos. Então você vai compreendendo você compreende também o outro, e você vai compreendendo também o mundo que está à tua volta. Você vai compreendendo como as visões elas vão se somando, que não existe separação entre o certo e o errado, positivo e negativo, preto e branco, que um negócio, o bom, o mal, tá tudo misturado. E quanto mais a gente vai integrando, a gente vai tendo uma consciência desperta, para que a gente possa, nessa integração, ir evoluindo, não ficar limitado entre essas polaridades, ok? Além disso, no poder da espiritualidade também, você tem um bem-estar e uma proteção, porque você começa a perceber o que faz bem para você, determinados ambientes ou pessoas que não te fazem tão bem. Então é uma forma também de resguardo, de proteção, uma percepção mais apurada das consequências, porque você vai desenvolvendo também, se você desenvolver, no caso, se essa questão do mental, né, da consciência, porque aí você vai tendo uma previsão daquilo que vai acontecer, qual caminho melhor que você pode escolher. E é isso, né? Alguns benefícios aí do desenvolvimento da espiritualidade. Agora vamos falar sobre as percepções extrasensoriais. Mas antes, vou trazer aqui um pouquinho das cartas sistêmicas de hoje. A primeira carta... Ih, gente, como é que eu vou lembrar aqui? Tá, a primeira carta falava do passado. Depois vai lá no meu Insta, nos stories, escolhe a sua cartinha e veja qual faz sentido para você. Mas a primeira carta, ela remete ao passado, do que passou, você não se preocupar com aquilo, você deixa aquilo e vai daqui para frente. Então daqui para frente, você tem uma oportunidade de desenvolver a sua vida de uma maneira muito mais complexa, de uma maneira muito mais abundante. Na segunda carta, que trazia a mensagem de eu me sentir sozinho, por vezes na nossa vida a gente se sente deslocado, que não é parte. E essa é uma das cartas que está em total conexão com o chakra coronário, porque quando você tem essa conexão do poder da espiritualidade, quando você tem essa integração, você percebe que não está sozinho, pelo contrário, você está conectado com tudo e com todos. E a partir disso, você vai se fortalecendo para você ir se desenvolvendo cada vez mais e compartilhando, ir servindo. Temos que servir, ok? Compartilha o que você sabe, coloca pra rodar aí, não guarda pra você nesse potinho de ouro, não. E a terceira carta, vamos lá, vou tentar lembrar qual era a mensagem aqui. Do pai, que era: pai, eu tomo a minha vida e sigo para o meu caminho, algo nesse sentido. Essa carta, ela tá em total consonância com a primeira também, que diz que você já tem tudo para seguir para a vida. Você tem a vida. Você tem, a partir da sua vida, a integração de todo o seu sistema paterno, de toda a força do sistema materno. E a partir dela você pode seguir. E o pai é quem encaminha para a vida. Então, meu filho, segue naquilo que você acredita, que faz sentido. Coloca para rodar aí esses projetos, compartilhe, ok? E vamos lá agora para as percepções extrasensoriais, com muito cuidado. Vocês estão gostando? Estão comigo aí, gente? Mandem um coraçãozinho quem tá comigo, quem tá gostando, quem tá entendendo. Carlinha, meu amor, tá tudo tranquilo. Tá fritando aí, Ju? Se vocês tiverem dúvidas, mandem nessa caixinha aqui, tá? Tem de perguntinhas, vocês podem deixar reservado aí. Deixa eu ver quem tá na live. Minha mãe tá na live, hein, mãe? Vamos expandir junto, hein? Força materna tá aqui. E paterna também, né? Então, vamos lá. Vamos para a parte das percepções extrasensoriais, também chamada de paranormais, mediúnicas, mediunidade,
Tem vários nomes assim, e você vai perceber também que vão ter várias ramificações. Um vai partir mais para esse lado, por exemplo, eu quero ter mais contato com as questões de alma, outro vai para o ET, outro vai para uma visão mais científica, no sentido de querer visualizar a energia, de estar conectado a isso. Então cada um vai ter o teu caminho. Descobre qual que é o teu, qual faz mais sentido para você, que você sente ali segurança de ir expandindo, ok? Então algumas habilidades extrasensoriais, então além dos 5 sentidos, paranormais, não que sejam anormais, mas que vão além ali de uma normalidade que a gente está acostumado. Mas aí parece anormal, né? Mas não é. Ok. Então, dentro das habilidades, a gente tem a clarividência, que é a sua possibilidade de você enxergar além dos olhos aqui, desses diâmetros dos olhos, vamos dizer assim, dos olhos humanos. Lembra do poder do terceiro chakra, o chakra frontal? Nós trabalhamos ontem no poder da conexão, naquela live. Então, esse chakra desperto, ele nos proporciona essa habilidade de enxergar aquilo que não está dentro da nossa visão tradicionalista, cartesiana. Então, você começa a enxergar luzes, pontinhos, energia, a camada energética que nos envolve, a aura. Então, você consegue enxergar, de repente, vermelho, amarelo, azul. Cada cor ali vai ter um sentido para você. Também não tem muitas regras, é de acordo com a sua percepção também, tá, gente? Cuidado para não ficar muito apegado, tipo, isso é isso. Tem que ver o que faz sentido para você, ok? E aí temos também a clareaudiência, que é você escutar, se conectar com esses seres que estão ali dentro desse universo de infinitas possibilidades. Tem a parte da sensibilidade, né, de você às vezes perceber a distância, o que uma pessoa está sentindo e poder auxiliar ela. A parte do olfato também ficar mais apurado. Às vezes você tá aqui nesse ambiente, tô aqui no meu quarto, de repente me vem um cheiro de rosas, de amêndoa, não sei. Pode ter cheiros assim que não estão dentro desse ambiente, por exemplo, num perfume, numa comida, entendeu? Você se conecta com esse sentido mais apurado. O paladar também pode ser que aguce, no sentido de você sentir gosto das coisas sem você estar experimentando algo. E também, deixa eu ver se eu tenho uma aguinha aqui. Você começar a ter desenvolvimentos, por exemplo, da projeção de consciência, que também é chamado de projeção astral, de saída do corpo. Não é que você sai, às vezes você já teve essa experiência assim, fala, não, parece que eu me vi dormindo. Não é que você sai do seu corpo, a sua consciência se projeta para fora e você tem contato com essa realidade. Você tá, às vezes, ouvindo o que está acontecendo dentro do seu ambiente, vendo, sentindo, e você tem contato também com as outras dimensões, onde tem infinitas possibilidades, tem seres, tem capacidades, habilidades que vão além ali das nossas questões físicas, o comum aqui, ok? E aí, vocês já tiveram alguma experiência assim? Mandem aqui pra mim nos comentários. A telecinesia, que é a possibilidade de você começar a mexer os objetos. Além, eu esqueci o nominho de outra. Você tá perto de um objeto e você fazer o carrinho andar, por exemplo. A telecinesia é quando você consegue mover objetos que estão longe de você. Também é trazido como um efeito poltergeist. E aí o que acontece? Eita, rapidão. Nessa realidade, a gente se depara com muitas coisas assim que fogem da nossa normalidade, daquilo que a gente está acostumado, e por vezes vem carregado de crenças, de que é uma questão de espírito, de possuído, de até retratado nos filmes de terror. Então, às vezes, isso nos bloqueia e faz com que a gente fique recolhido, né, acuado ali.
dentro da nossa crença limitante. Então, quando a gente percebe, quando a gente quando tem espaço para desenvolver essas outras consciências que trazem esses outros conteúdos, nós percebemos que faz parte do nosso ser, que é infinito, que tem várias possibilidades. E, por exemplo, o efeito poltergeist é quando você tem a possibilidade de quebrar um copo, de quebrar uma garrafa, algo assim acontece com você. Frequentemente nos filmes de terror é colocado isso, só que na verdade é uma questão da sua sensibilidade. E aí às vezes acontece uma confusão assim que às vezes tira a pessoa do prumo ali, ela sente muito medo, aí vem com uma crença para que possa limpar aquilo, mas isso é natural, dentro da nossa naturalidade do ser humano, a gente tem muitas capacidades. Quando a gente vai se colocando nesse despertar de forma consciente, aberta, de mente aberta, para que a gente possa conceber essas outras realidades e perceber que por trás dessa crença de que isso é algo de terror, que é coisa do mal, ruim, tem outras possibilidades também da gente olhar e perceber que com essas habilidades extrasensoriais a gente pode não só nos auxiliarmos, como também contribuir com o próximo, contribuir com a humanidade. Então é algo assim que a gente tem que quebrar alguns paradigmas para que a gente possa acessar esses conteúdos que nos agregam. Tem uma percepção também extrasensorial que é comum assim, a gente ouvir falar, acontecer da gente ter essa conexão, que é você ler o pensamento, porque o pensamento é o quê? Ele tem uma carga de energia. Então, quando a gente se conecta com o pensamento do outro, a gente está na mesma frequência, então a gente consegue acessar. Sabe aquela coisa assim da telepatia? É isso. Então, às vezes a gente coloca algo tão distante, fala, nossa, fulano consegue ver a aura de não sei das quantas. Fulano, esse, meu Deus, é um ser superior. E não, isso está dentro de você. Basta você querer despertar para essas habilidades e cada vez mais buscando conhecimento de fonte confiável e treinando também essas habilidades. Não basta só você estar com o violão ali se você não treina. Quanto mais você treina, mais você desperta essas potencialidades. E uma outra percepção extrasensorial, eu já disse ali dentro do meu relato da constelação, que é esse encontro extrafísico. Eu me encontro no extrafísico com alguns treinadores meus, que aqui nessa realidade eu também faço treinamento de desenvolvimento pessoal e às vezes eu nem conheço a pessoa, mas eu sei que é um treinador que tem uma referência boa, então me encontro também nessa realidade e vou fazendo treinamento, vou tendo aula lá, eu durmo, mas eu tô estudando, gente, vocês acham que é fácil estar aqui passando conteúdo? Não, a gente tem que estar todo o tempo se aprimorando. Então, nessas percepções do extrafísico, eu também tô ali me aprimorando as minhas capacidades, despertando para minhas habilidades, que às vezes aqui eu não tenho consciência. Então, lá eu consigo me desenvolver também, porque aqui eu tenho a resistência, eu tenho um medo também. Lembra que eu falei? Eu tenho medo da infância que eu vou carregando ali, né? Tô limpando, tô dando espaço para que isso possa se dissolvendo nessa crença limitante que foi colocada desde a minha infância. Então é algo assim que exige o meu esforço para que eu saia desse medo excessivo, porque o medo excessivo, ele te limita, ele te paralisa. Se eu ficasse nesse medo excessivo e não acessasse esses conteúdos, quantas limitações eu teria na minha vida? Então eu tive que sair dessa excessividade do medo. É claro que eu tenho um medo ainda que vai sempre me proteger, é uma frequência que tem uma proteção. Agora, quando ele tá ali exacerbado, ele te limita. E aí é isso, gente. Vou trazer agora o pessoal do grupo ali da constelação sistêmica tá fritando ali com as cartas, que eu joguei a mensagem, falei, vem aqui pra live ver. E sobre o chakra coronário, hora da gente falar dele. O chakra coronário, localizado aqui no nosso topo da cabeça, é um chakra que está conectado com o universo, que traz toda essa energia e passa por todo o nosso corpo.
Então olha só a importância da gente despertar esse chakra pra gente trazer essa energia criadora dentro da gente e despertando cada habilidade que está nos nossos centros energéticos distribuídos em todo o corpo. Depois, quem quiser entrar, me passa o WhatsApp que aí eu coloco lá. E é no WhatsApp mesmo, não é no Telegram. E aí, esse chakra, ele localizado aqui no topo da cabeça, tem a cor violeta. E o elemento dele é o espaço. E veja só a correspondência. 2 minutinhos. Eita, gente. Depois vamos ter a harmonização desse chakra, ok? Então, vou encerrar essa live e começar outra. O elemento desse chakra você pode encontrar como todos ou como outros elementos. O que faz sentido para mim é o espaço. Até porque a gente tem que dar espaço, tem que abrir a mente para conceber todos esses conteúdos que nutre a nossa alma, que expande, que vai além. E aí, esse chakra, ele é um centro de conexão espiritual, de conexão com esse universo. Em desarmonia, o que ele causa? Um sentimento de desamparo, de você se sentir sozinho. Lembra aí, gente, se tem gente do grupo da constelação aqui que escolheu a carta 2, onde traz a mensagem exatamente, eu me senti sozinho. Por que tá conectado aqui nessa live? De você achar que você tá separado desse todo, deslocado, de você não enxergar a beleza da vida, de você não conceber e ver a magnitude que tem nela. Um medo limitante é algo que quando está em desarmonia, é nesse chakra coronário, quando você não consegue acessar essas coisas. Quando você... uma das questões, por exemplo, que o meu físico sempre fala, e aí eu percebo, tô lidando com as questões da espiritualidade, começa a me dar dor de cabeça. Então, é uma questão que limita para que eu possa acessar e ter total atenção, foco nos conteúdos que possam me agregar. Então, cada vez mais a gente tem que ir limpando e colocando em harmonia todos esses chakras que estão conectados com a divindade da vida. E além disso, temos aqui também incapacidade de acreditar na vida, os apegos, a ausência de fé e a falta... Gente do céu, né? A minha letra... Falta de inspiração. Então, esse chakra... Por que traz essa falta de inspiração na vida? Porque esse chakra está conectado com tudo, já existe tudo. Então, às vezes, você quer fazer algo na sua vida, quer desenvolver um trabalho, e você fala, nossa, mas não sei o que me encaixa, o que me agrega, o que eu posso fazer. Então, quando eu estou com esse chakra lá em pleno funcionamento, eu tenho as inspirações. E ela vem assim como um insight. O que é um insight? É um clarão assim súbito na mente. Ele não tem uma correspondência lógica. De repente ele vem com algo que já está lá no futuro. Você fala, não, eu tenho que fazer isso daqui. Aí depois, quando você concretiza isso daqui, você vai entendendo que isso aqui já estava conectado com isso. Por isso que aconteceu isso, entendeu? É mais ou menos isso. O insight é essa questão que vem como uma ideia. Ela surge assim, você não compreende, não tem uma racionalidade dentro daquilo, mas tem um sentido. Por quê? O insight, ele está conectado com esse todo. E aí ele traz tudo que tem nesse todo, nessas infinitas possibilidades. Gente, gostaram da live? Nossa última live aí do nosso Despertar da Consciência. Que semana maravilhosa! Eu tô encantada e já tô com saudade, já quero fazer mais semanas. Haja conteúdo, haja voz também, hein? Mandem um coraçãozinho aí, vocês estão comigo? Para que a gente possa seguir. Gostaram? Comentem aí. Pra gente seguir pra live da harmonização do chakra coronário. Pra gente limpar o que tá aqui bloqueando esse acesso. Acaba não, né? Ih, aqui é só o começo, meu bem. Até porque... Como eu falei ontem na live, quando eu me deparo com os conteúdos, com os conhecimentos, começa a me despertar esses canais da espiritualidade. Aí eu começo a ter essas outras habilidades assim. E aí hoje eu vou buscando conhecimento ali para saber gerenciar. Como é que eu vou lidar com isso? Que maravilhoso, gente! Então bora lá. Vou encerrar essa daqui e começar a outra para a harmonização do chakra coronário. Perfeito? Vamos? Gratidão!